coração. Neste santo lugar, sua presença quis sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor. De joelho nos prostramos em humilde adoração. Olá, meu amigo, meu irmão, internauta, que alegria e que prazer poder estar mais uma vez aqui com você na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. É um prazer muito grande, é um privilégio, porque Deus ele tem concedido esse momento aqui especial para que nós pudéssemos estar juntos aí, falando e ouvindo a Palavra de Deus. E você realmente é o convidado especial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse momento. Que você possa abrir a porta do teu coração para que Ele faça morada em teu coração. Que Deus nos abençoe, que tudo que for feito aqui seja somente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos, sábado agora, nós vamos estar ali na Vila Lourdes, Zona Leste, ali, lado de São Miguel, e vocês ali são convidado especial para estar na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Lourdes. Nós vamos estar pregando e cantando lá, para a honra e glória de Deus. E como de sempre, eu gostaria de louvar ao Senhor com um hino agora, pedindo também as bênçãos do Senhor. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao grande Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Cessaram as hosanas nos coros infantis. O ar em torno se esfriou e o sol nascia lá. Dá muita bênção seu amor e nunca cessará. Na muito feliz Jerusalém que nunca cessará. Jerusalém, Jerusalém, canta
Cantai, ó Santa Grande, hosanas nas alturas, hosanas ao grande Rei. Ainda a cena se findou, surgiu em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meigo em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá. Muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, o dia está raiar. Hosanas nas alturas, hosanas sem cessar. Hosana nas alturas, hosana sem cessar. Amém? Tudo ao vivo é assim, né? Algumas vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa, né? Mas Deus seja louvado, porque buscamos fazer sempre o melhor para a honra e glória de Deus. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e estar aqui também com o nosso convidado, José Roberto, que fez programa aqui com a gente durante muito tempo, né, Zé? Aqui no programa, até esqueci o nome agora, juntamente com o nosso irmão Serginho também. Fizemos aqui, acho que uns 2 anos seguidos. Mais ou menos. E agora estamos aqui, né, com o programa Palavra de Fé e recebendo o Zé aqui, para que nós possamos juntos aí aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. É sempre bom, né, Zé? Sim. E nós acabamos de ouvir o hino aí que você cantou, né? Sobre a Jerusalém. Que possamos todos nós, né, nos esforçarmos para poder entrar na Nova Jerusalém, né? Um reino do quê? De paz e de justiça, né? Coisa que nós não vemos aqui, né? Infelizmente, né? Esses reinos corruptos, né? O mundo do qual nós vivemos hoje, infelizmente. É só corrupção, né? Mas aí esse reino aí, né, a Nova Jerusalém, será um reino de paz, de justiça, né? De honestidade. Por quê? Quem que será o governador lá da Nova Jerusalém, lá o presidente, né? Nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estará conosco eternamente. Nós estaremos com Ele eternamente, porque Ele será o nosso líder, sempre foi o nosso líder maior de todo o planeta. É aquele do qual realmente habita a justiça, a paz, o amor, a misericórdia, a longanimidade. É um Deus realmente que, olha, longe dele nós não somos nada, José. Não, com certeza, né? Por isso que eu disse, né? Que possamos nos esforçar todo dia, né? A cada momento, para poder entrar nessa Nova Jerusalém, né?
É interessante, José, que nós vivemos realmente numa atualidade da qual hoje o ser humano não tem mais o temor de Deus. Infelizmente, o ser humano, eu estou dizendo ser humano, não estou dizendo o pobrezinho, não, é presidente, é líder de Estado, já não tem mais, sabe, o temor de Deus. Eles querem reinar, querem dominar, tanto é que você vê essa guerra lá na Ucrânia. Qual que é a razão dessa guerra? Cada qual tem a sua parte enorme para tomar conta, mas eu quero a parte do outro, porque eu vou estar tomando conta de tudo e não quero que ninguém se alie a ninguém. Infelizmente, é o que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado está acontecendo no presente. E uma outra coisa que eu fico analisando, José, por mais que coloque governo atrás de governo, a tendência do planeta Terra é devastação. Sim. E é tão estarrecedor, né, o quadro, que ainda estive vendo a semana passada sobre o aquecimento, né? A Terra está girando mais rápido. O derretimento das geleiras. Sim, a Terra está girando mais rápido. Os próprios cientistas já estão com medo? Já estão preocupados, até confirmando isso daí. Mas Jesus disse, né? Se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém estaria aqui. Ninguém se salvaria, né? É o que eu digo. Muitas vezes os nossos irmãos, alguns que não são da igreja, que estão assistindo o programa, podem pensar, poxa, mas esse pessoal que está falando lá, eles não são otimistas, não? Pelo contrário, somos muito otimistas. Cremos piamente que Jesus em breve estará de volta para levar todos aqueles que o serviram, que buscaram, que creram nele. A tendência do planeta pode tirar Bolsonaro, pode colocar Lula, pode colocar quem quiser aqui no Brasil, pode colocar quem quiser nos Estados Unidos, em qualquer país. A tendência do planeta, o ser humano está destruindo o planeta Terra. E o planeta Terra hoje está gemendo, como você acabou de frisar aí, com geleiras, com enchentes, com terremotos, com maremotos, calor aquecendo além do normal. Você viu aí a Europa do jeito que está. Isso, a tendência é cada vez piorar, não é melhorar. Nós somos otimistas pela Nova Jerusalém. O que nós acabamos de cantar aqui. Então, por isso que vou repetir. Vamos nos esforçar para esta terra, porque esta daqui já está totalmente comprometida, né? Ela já tem desde o princípio, quando entrou o pecado, Deus já avisou lá no princípio que esse planeta teria que ter um fim. Sim. Porque a maldade do ser humano foi crescendo e chegou aonde está hoje. Uma maldade muito grande. Deus não tem como, deixar o seu povo sofrer, os seus filhos sofrerem mais. Você vê os internautas que estão nos ouvindo, né, Verde? Você liga a televisão. O que você escuta na televisão? Tragédias, mais tragédias e tragédias. É só isso, né? Tanto natureza como física. A humanidade, o ser humano hoje está se destruindo cada vez mais. Você olha para a cara de uma pessoa, não gosta, você vai lá, mata ela, judia dela, está nesse pé. Então, tudo que está acontecendo, assim como no tempo de Noé, da mesma forma... Eu acredito que hoje está até pior do que a época de Noé. Do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, porque... Do que Sodoma e Gomorra. A população mundial não se compara com a daquela época, né? Não, sim. Naquela época também, José, pelo que foi pesquisado aí, havia mais de 8 bilhões de pessoas também, de 6 a 8 milhões de pessoas. Nós estamos quase em 8, né? Tinha uma quantidade imensa de seres humanos também, porque você coloca aí, na época de Noé, Adão já estava com 900, já tinha praticamente morrido com 900 e poucos anos. Matusalém já tinha morrido com 969 anos. Eu me refiro assim, não tanto a quantidade, mas eu estou dizendo que a maldade no coração do homem hoje... Está pior. Está bem pior, né? Tá. A gente está vendo aí... Você frisou aí agora, o camarada olha para a cara do outro, o outro não gostou, já vai lá, puxa a faca, puxa o revólver. Infelizmente. E qual que é a solução
de todo esse problema? Jesus é a solução, né? É tão Tem simples, outra. mas nós complicamos, José. Complicamos. Nós complicamos, nós deixamos Jesus em última Por etapa. último, né? A gente busca todo quanto é solução em tudo quanto é lugar, mas Jesus, que é a única solução, né? A principal solução, a gente sempre deixa por último. E quando deixa por último, né? Sim, quando ainda consegue, muitos, graças ao nosso bom Deus, ainda conseguem ter a visão, porque Deus é um Deus misericordioso e Ele não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao arrependimento e se salvem. Mas, infelizmente, o homem é uma questão realmente de temor, não existe mais. A humanidade, de uma forma geral... A humanidade perdeu, né? A referência. O temor de Deus, perdeu a reverência para com Deus, né? Por isso que está nesse caos aí, né? Olha, aqui no livro de Daniel, é muito interessante aqui a história do povo de Israel e do povo de Judá. Por quê? Porque o povo estava na mesma proporção, principalmente o povo de Deus. O povo de Deus começou a se desviar dos caminhos do Senhor, começou a aceitar as outras nações e ser semelhante às outras nações. E aí Deus não se agradou. Aí Deus pegou, falou, bom, vocês não querem me seguir, então vou tirar a minha proteção de vocês. E vocês vão ser escravizados. Não adianta, dinheiro não vai comprar a salvação de vocês, nada vai comprar a salvação de vocês. Vocês têm que se arrepender, mas vocês não querem. Então, Jeremias cansou de pregar para o povo de Deus, Ezequiel pregava para o povo de Deus, vários pregaram para o povo de Deus, e o povo de Deus sempre ali, com o coração duro, esquecendo-se de Deus, que era um representante direto, porque Deus separou esse povo para ser o seu representante. Sim. E ali aquele povo não conseguiu ser o representante. Aí Deus falou para Nabucodonosor, eu protegi até onde pude, eles não querem, então você pode ir lá agora, traga eles para cá, para eles serem escravos, e aqueles que não quiserem vir, que lutarem contra vocês, pode matá-los, porque eles não querem a misericórdia do qual eu estou oferecendo para ele. E ali houve uma grande batalha, e o rei Nabucodonosor conquistou Judá, conquistou Jerusalém, e dentre essas pessoas que estavam ali, haviam pessoas sinceras a Deus, temente, mas é como diz o ditado, né? O sol nasce para quem? Todos, né? Para todos, tanto justo como injusto. As bênçãos são derramadas para justo e para injusto. Ali naquela ocasião também, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse tanto justo como o injusto para a Babilônia, como escravo. E dentre esses foi levado 4 jovens também, que estavam ali e eram tementes ao Senhor. Mas como é que pode? Aí você pergunta, né? Como é que pode? Se eles eram tementes, por que Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro babilônico? Qual a razão deles terem ido para lá? E aqui Deus ele vem relatando para nós, né? Ele diz que esses homens foram para lá. Ele, olha, vem dizendo assim, olha, no versículo 1 do capítulo de Daniel, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitiou, né? Jerusalém, e levou para lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens que eram de Judá. Eles foram levados para lá, foram levados como escravos, acorrentados, caminhando um bom pedaço ali de terra até chegar à Babilônia. E viu, Verde, é o seguinte, não foram só esses 4 lá, né? Dentre todos que foram, esses 4... vários que eram tementes a Deus também, né? Outros que estavam ali junto. Mas esses daqui é o que sobressaíram diante de toda a situação. Porque quando eles foram levados para lá, aí você começa a perceber a história, e na história relata que quando eles chegaram lá, automaticamente estavam sedentos de alimento físico, sedentos de sede, para que pudessem alimentar de uma forma adequada, porque eles estavam desfinhando, né? Pensou, você como escravo caminhando, se é pão e água só e acabou. Então eles foram, quando chegaram lá, Nabucodonosor pediu para separar aqueles que eram sem defeito, né? Aqueles que tinham realmente uma sabedoria, que eram inteligentes, que sabiam que poderiam dar frutos.
e esses 4 jovens foram levados juntamente com os demais. E ali é oferecido a eles, quando eles chegam no palácio, alimento, né? Sim. Aqui vem dizendo, ó, capítulo 1, versículo 5 em diante. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Quer dizer, eles tinham uma faculdade para fazer, para poder se apresentar diante do rei. Eles tinham que estar qualificados para chegar diante do rei, né? E ali o rei falou, olha, você pode dar o melhor alimento que nós temos, o que vocês me servem na minha mesa, vocês vão servir para ele. Um privilégio, né? É um privilégio, mas agora você imaginou, eles rejeitaram, nós vamos ver aí, né? Depois, mais para frente, que eles rejeitaram essas iguarias, esses alimentos do rei. Agora, imaginou você como escravo, sedento de fome, com fome, e recusar a comida do rei lá. E outra coisa, você não tinha direito. Claro que não. Em hipótese alguma. Escravo não tem direito. Você não tem direito a nada. Você tem que comer a ração que eles dão e acabou. Não tem argumento. Você vai comer, você é meu prisioneiro. Você não tem que reclamar, você tem que comer. Se não comer, você vai morrer, acabou. E obviamente que a comida era boa também. Ó. Claro, a comida do rei... A comida do rei era comida de primeira qualidade na concepção deles, né? Porque eles não tinham conhecimento nenhum. Mas só que esses jovens, eles tiveram uma educação lá em Judá e em Jerusalém. Eles tiveram uma educação. Eles conheciam ao Deus do qual os pais deles serviam. E eles sabiam os princípios do qual era seguido. Então eles manteram esse princípio. Mesmo indo para a terra de Babilônia, eles não perderam, porque eles sabiam que o erro não era de Deus, e sim dos líderes da igreja, dos líderes do povo, que não estavam dando ouvido à voz do Senhor, que se desviaram por completo, começavam-se a oferecer sacrifício para outros deuses, usavam o templo de Deus para adorar a outros deuses. Então Deus ficou irado. Né? Só idolatria, né? Isso, aí ficou irado, mas esses jovens, eles continuaram na sua fidelidade, tentaram resgatar o povo de Deus, para que eles pudessem abrir os olhos, mas só que, infelizmente, não abriram. E aí Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro. Chegando lá, o manjar é oferecido, e eles falam aqui, né, ó. Primeiramente, foi mudado o nome daqueles 4, né? De Daniel foi para Beltesazar, de Ananias para Sadraque, de Misael para Mesaque, e Azarias, Abednego. E aqui, olha que interessante o versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quer dizer, mesmo estando ali, eles tinham certeza que Deus não tinha abandonado eles, e ali eles pedem. E o chefe dos eunucos, ele ficou preocupado, né? Porque se lá na frente aqueles 4 jovens não estivessem com uma aparência boa, o que aconteceria? Ele que se tornaria ocupado, né? E ele morreria, né? Perderia sua cabeça. Então você vê como Deus já está agindo na vida desses jovens lá. Tanto é que ele permitiu que aqueles jovens fizessem o teste durante 10 dias, vai dar de alimento a nós. Esse alimento, se nesses 10 dias a nossa aparência for diferenciada da dos demais, estivermos decaídos, então pode dar o alimento do rei, que nós vamos se alimentar com ele. Mas quando deu os 10 dias, ali o chefe da cozinha, ele viu, olhando para aqueles jovens, falou, nossa, eles estão mais fortes, mais inteligentes, uma pele rosada, enquanto aqueles que estão ali estão desfinhando, estão comendo o alimento do rei. Mas qual que é o segredo? A comida quem faz somos nós, é uma comida boa, uma comida de qualidade, é um alimento muito bom. Mas qual que será a razão? Por qual razão que aqueles jovens ficaram firmes, fortes e inteligentes? Porque eles seguiram... Porque seguia a Deus e outra coisa. Eles eram o quê? Temperantes, né? Temperantes, eles não perderam a temperança, eles não perderam nada, eles vieram da mesma forma que eles estavam lá. Que é um dos frutos do Espírito Santo. Isso, né? da mesma forma que eles vieram lá, eles continuaram. E aí, lá na frente, o rei manda chamar todos, né?
manda chamar os encantadores, chamou os astrólogos, chamou todos ali na presença do rei. Deu os 3 anos. Quantos estão formados? Todos. Todos estudaram direitinho, estão ali. Mas quando o rei olha, faz alguns questionamentos para aqueles que estão ali, eles não conseguem entender. Mas eles veem que Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles são diferentes. Eles compreendem, eles já estão falando aramaico, eles já estão falando outra língua, eles já estão familiarizados com o reinado, com todo o processo ali, entendem, e aí ele vê, puxa vida, eu estou vendo que esses 4 jovens aqui estão sobressaindo sobre todos. De onde eles são? São de Judá. São os escravos que vieram lá de Judá. Mas olha que capacidade. Mas quem que capacita? Olha aqui, Zé. Aqui, em 2 Coríntios, eu quero ler com vocês aqui. Depois nós vamos voltar ali para Daniel. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Olha aqui o que esses jovens falaram. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. A capacidade daqueles jovens vinha de Deus. Deus tinha capacitado eles. Por quê? Porque eles seguiram a regra. Sim. Eles não deixaram Deus de lado, eles continuaram na sua simplicidade, na sua humildade, adorando ao Senhor mesmo ali. Então Deus os capacitou para que sobressaísse diante de todos. E aí, no capítulo 2, olha que história interessante. Qual foi a razão de Deus trazer esses homens para ali? O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. Eu não sei se já aconteceu isso com você, José. Você tem um sonho e esse sonho te perturbar, mas você não consegue lembrar dele, mas lembra que foi algo terrível. Sim. Então você fica preocupado. Tem hora que eu estou tendo um pesadelo, eu acordo meio assustado, mas a gente ainda consegue lembrar. E a gente tem sonhos, por exemplo, ou pesadelo, né? Às vezes não é sonho, é pesadelo, né? Que a gente às vezes luta durante o dia, né? Para tentar lembrar o que você sonhou, o que era aquilo, mas às vezes você não consegue de jeito nenhum. E isso foi o que aconteceu com o rei aí, né? Que ele vai falar aí para vocês aí. Isso, o rei Nabucodonosor teve esse sonho, ficou muito perturbado, mandou chamar todos os astrólogos, os sábios, venham todos aqui, porque eles já tinham, né, essa prática, né? O rei falava o sonho, costume, né? O rei falava o sonho e eles faziam as suas colocações. Olha, rei, esse sonho, assim o que o senhor está dizendo, ele é assim, 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 assim. Aí o rei ficava contente, porque eles estavam decifrando e acalmavam o rei. Só que nesse episódio, não foi um sonho comum. Claro que não. Não foi um sonho que você sonhou por sonhar, não. Esse aí foi o próprio Deus que conduziu esse sonho para Nabucodonosor. Para quê? Para que pudesse mostrar o poder de Deus. Sim. E ali Nabucodonosor chama todos e fala, bom, está aqui. E os homens fazem o quê? Eles adivinham o sonho? Eles falam para... Não, eles não conseguem, né? E eles falam que o que acontece? Assim, isso daí só o... Me fugiu a palavra aqui que eles falam. Isso só que é uma morada dos deuses, né? Que consegue... Mas se não, versículo 6 do capítulo 2, mas se vós não me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis mas se vós me declarares o sonho, a sua interpretação, receberei de mim dádivas, recompensas e grandes honra. Portanto, declarai-me o sonho, quer dizer, havia uma grande preocupação, porque o rei ia exaltar, ia dar uma grande dádiva. Sim. E aqui responderam a segunda vez e disseram, ó rei, nos diga o sonho. E ele respondeu e disse, não, eu percebo que vocês estão me enrolando, vocês estão me enganando. Da mesma maneira, olha aqui, versículo 9, da mesma maneira que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois
vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires à minha presença, até que eu mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e me podeis dar a interpretação. E aí eles responderam aqui no versículo 10, disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador que requeira coisa semelhante de alguma coisa, porque o assunto que o rei requer é difícil e não há ninguém que possa declarar, senão os deuses cuja morada não é como a carne. Deus estava dando aquele sonho para que eles percebessem que não era um sonho comum e nenhum daqueles que se contaminaram com as iguarias do rei, todos que estavam ali, não tinham como interpretar, porque não tinham conexão com quem? Com Deus. E aí houve um decreto, né? Bom, já que vocês não conseguem fazer o que eu estou pedindo, vocês estão me enganando esses anos todos, todos vocês e seus familiares vão morrer. Só que não tinha os 4 jovens ali, né? Eles não faziam parte naquele momento daquele requerimento. Eles estavam em outro local. E ali, Arioque, o chefe da guarda, vai buscar todos para que pudessem morrer. E Daniel, ele chega a Arioque e fala, mas Arioque, o que está acontecendo? Não, vocês vão morrer porque foram chamados e não declararam o sonho do rei. Mas nós não fomos chamados, nós não estávamos lá. Mas marca uma audiência que eu irei ter com o rei, para que ele possa me dar alguns dias, e eu vou interpretar, e eu vou orar ao Senhor, meu Deus, e ele vai me revelar. E ali ele vai, chega aos seus 3 amigos, olha, nós precisamos da misericórdia de Deus, porque senão nós vamos perecer aqui. E Deus não quer que nós pereçamos. Buscaram a Deus. Sim. Eles buscaram a Deus. E quando eles vão buscar a Deus, Deus revela para quem o sonho? Para Daniel. A fonte de toda a sabedoria, né? Cada um tinha a sua característica, mas Daniel tinha a característica dos sonhos e das revelações. E Deus concedeu essa revelação do sonho a Daniel. Aí Daniel marca uma outra audiência e vai até o rei. E quando ele chega no rei, o rei pergunta, e aí, como é que está? Vocês vão me declarar o quê? Porque se vocês não me declararem, vocês vão ser os primeiros a morrerem. Olha o risco que aqueles homens estavam correndo. O que foi que ele teve que usar ali? Que confiança em Deus. Teve que ter fé. É. Teve que ter fé que aquela revelação era verdadeira e o Deus de Israel é quem deu aquele sonho para Nabucodonosor. E ele ainda disse assim, olha, o sonho que você sonhou aí, ninguém mesmo na terra pode dar a interpretação, só o Deus dos céus. Né? Ali numa terra pagã, você fala do seu Deus diante de outros deuses, porque ali Nabucodonosor era considerado um deus. Você imagina a ira daquele homem. Imagina, né? Você chegar lá e oferecer, dizer que o Deus que te deu esse sonho não habita entre homens, mas é o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que nelas há. Sim. Mas quem que é esse Deus? Se ele é tão poderoso, que nem vocês dizem, que ele revela, por que ele permitiu que vocês viessem como escravos para cá? Que nós fôssemos a sua terra e dominasse a sua terra, se esse Deus é tão bom assim. Mas tudo tem um propósito, né? Sim. Tudo tem um propósito. Acho que é Romanos que fala, né, que me fugiu o verso aí, é bem conhecido, né? Paulo fala assim, ó, Deus não dá prova maior do que aquilo que você não possa suportar. Sim. Tanto é que quando Jó estava ali também, naquela situação, Deus falou. Romanos diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então Deus tinha um propósito. Sim. Deus permitiu que aqueles jovens fossem para lá para concluir esse propósito. E ali, quando Nabucodonosor tem esse sonho e ninguém consegue revelar, Daniel, ele consegue. Porque, primeiro, quando chegaram, já não caíram na comilança e na bebedice. Se precaveram, dizendo que queriam continuar o seu processo, a sua comunhão com Deus.
já foram diferenciados dos demais. Nesse momento também eles são diferenciados daqueles astrólogos, daqueles sábios, de todos que estão ali também. Por quê? Porque eles confiam num Deus vivo, num Deus que está em todos os lugares. E esse Deus revela o sonho para Nabucodonosor. E aí Daniel começa a discorrer o sonho para Nabucodonosor. E Nabucodonosor fica encantado. Por quê? Porque vem vindo à memória cada palavra que Daniel frisava, falava, já vinha o pensamento dele, a lembrança. Realmente, eu sonhei com uma estátua grande, uma estátua assim, 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 assim. Aí depois ele fala todos os detalhes, né, da estátua. Ele fala, o que deixou ele mais feliz foi dizendo, quando Daniel falou, olha, rei, Deus revelou esse sonho, deu esse sonho para o rei, porque o rei é um instrumento na mão de Deus. E o Senhor é a cabeça de ouro. Quando falou isso daí, o ouro, naquela ocasião, era realmente uma das riquezas maiores. Era abundante lá, né? Então, ele disse, né? Então, ali foi colocado a estátua de Nabucodonosor, e ele fala que ele era o cabeça, depois dele viriam reinos que seria inferior, e depois desses reinos aí começou a decorrer, e disse que o que assustou mais Nabucodonosor não foi a estátua em si, não foi a divisão de reino. O que deixou ele assim preocupado foi aquela pedra lançada sem mãos, caindo no pé da estátua, e aquela estátua caindo, tanto o ouro como o barro e o ferro que estavam lá nos pés, eles foram esmiuçados. Né? Tudo destruído. Isso que perturbou Nabucodonosor, quando ele viu uma pedra gigante cair no pé da estátua e derrubar todos os reinos que estavam ali. E aquele reino ficaria, aqui no capítulo 2, versículo 24, vem dizendo assim, né? A interpretação do sonho que está ali. E vem aqui, olha. Tu, ó rei, és rei entre os reis, no versículo 37, a quem o Deus do céu tem dado o reino, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória, e onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Deus permitiu que Nabucodonosor fosse. E aqui no versículo 41, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos em partes de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, como tudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste que o ferro e o barro não se misturam. Eu trabalho com solda elétrica, eu não vou soldar o ferro no barro, porque não tem lógica, não existe matéria-prima para ligar os dois. E ali foi isso que aconteceu. Ali a estátua cai e ele fica desesperado. Mas Deus deu a sabedoria para Daniel, para mostrar que Deus é quem estava no controle e que deu o reinado para Nabucodonosor. E no momento que Deus quisesse, poderia tirar também. Tanto é como de fato tirou, né? Como você citou, né? Você frisou muito bem. Quem coloca os reinos é quem? Deus. E quem tira os reinos Deus é Deus. Também. Então, qual que foi o propósito de Deus? Deus tinha Nabucodonosor ali, um homem sincero, um homem fiel, acreditava naquilo que ele fazia, só que da forma errada ele fazia. Tanto é que o ego dele subiu e ele acabou fazendo a estátua totalmente de ouro. De ouro, mas induzido pelos líderes que estavam ao redor dele, para que fizesse essa estátua de ouro, porque ele era o Deus daquela época. Sim. E quando ele se considerou Deus daquela época, o que aconteceu com ele? O reino dele foi tirado, né? Deus. Nós vemos aqui, não dá tempo, né, de falar tudo que está aí. A gente vai mais resumindo. Esse capítulo aí é a história do mundo em um só capítulo da Bíblia, não é isso? Isso. E depois dele veio os Medo-Persa, depois a Grécia, depois Roma, depois, né? Roma. Então, todos esses países... Roma está até agora. Mas não é mais o líder como antes. De acordo com a estátua aí,
ferro e barro, então está aí, está no meio aí. Mas eles não se misturam. Tanto é que é uma briga imensa, né? E agora, nos últimos dias do qual nós estamos vivendo, vai erguer-se novamente um reino, um líder mundial. E quem será esse líder mundial? Na verdade, o ser humano sempre quis, né? De uns tempos para cá, né? Teve Napoleão, né? Sim. Teve Mussolini, teve Hitler. Vários. Agora tem esse aí, o mais atual aí, o Vladimir Putin, né? O Putin. Esses camaradas, eles querem Dominar. dominar novamente a Terra, mas é impossível, porque a própria Bíblia Não aí, existe. a própria estátua aí diz que o ferro não se mistura com o barro. São reinos divididos. Jamais terá um reino universal novamente. O único reino universal que vai ter agora É o reino, de Cristo, que é a pedra que E no passado, qual que era a ligação dos reinos? Bom, você é rei e eu sou rei. Eu tenho um filho e você tem uma filha. Então, você vai dar a sua filha para o meu filho e nós se unificaremos Sim. como um só país. Estaremos ligados. Mas só que tentaram de todas as formas ligar-se, mas nunca foi permitido por Deus se ligarem. Tanto é que você vê as moedas que são feitas aí, né? É o euro com os países tentando se ligar, mas ali já houve intriga. É o dólar que tentaram se ligar. Uma moeda. Agora querem colocar uma moeda única no planeta. Não tem jeito, isso daí não tem Não jeito. existe. Agora vão colocar, sabe quem como líder mundial? Quem que você acha que será o líder mundial? Fale para o nosso público. Com certeza a gente vê aí, pelo movimento, né? A gente vê Alguém sem medo de errar. Alguém que coloque paz, alguém que, entre aspas... Alguém pregando paz, né? Entre aspas, alguém que fala sempre do amor, da justiça, mas se coloca como um Deus. Como um Deus, né? E a gente vê, engraçado, o Verde, é o seguinte, até falei para um colega meu aí, não é evangélico não, viu? Estava conversando com ele, eu falei, escuta, pelo contrário, ele estava comentando isso comigo. Mas peraí, o camarada sai, vai conhecendo o mundo inteiro, visita, coloca a mão na cabeça das crianças e não sei o quê, e fala de paz, fala de amor. Paz, fala que vai orar pelo povo lá, que está em guerra, não sei o quê, mas peraí. Vai interceder, né? Ele vai interceder, mas peraí, e o dinheiro? Só orar, só falar, né? O camarada vive num mundo lá de ouro, né? Uma riqueza, a maior riqueza do planeta está tudo ali no Vaticano. Tudo ali. Então o camarada vive no meio do ouro, né? Uma riqueza imensa, tem tudo que quer, do bom, do melhor, e sai falando, pregando, mas peraí, cadê a ação? Só tem fé, e as obras? Tanto é que esses países que estão em guerra são devedores para o Vaticano. Sim. Estados Unidos, que é a potência do planeta, está devendo dinheiro para o Vaticano. Quer dizer, estão todos na mão de quem? Tudo na mão Do Vaticano. Quem que vai ser o líder mundial? Ele habita lá dentro do Vaticano. É a peça principal. E ali ele vai lançar, ele vai dizer assim que vai ser o domingo da família. Para que todos guardem, né, isso, para que todos guardem o domingo, porque o domingo é o dia da família do qual a Igreja Católica colocou como norma da sua doutrina. Sem autorização de Deus, né? Obviamente. Nada escrito na Bíblia, porque você procura na Bíblia que Deus tirou o quarto mandamento e colocou o domingo como dia de guarda. E olha, hoje você vai estar ouvindo, vai se fazer um decreto do qual, se você não guardar o dia do domingo, você será o quê? Perseguido. Né? No momento você vai pagar multa. Depois você vai ser levado a juiz. E se você não debandar da fé, você vai ser morto. Sim. Ou você obedece à lei do líder mundial que vai ser lançada, ou você vai para a boca do leão, você vai para a arena para ser morto. Ou seja, o poder que existia no passado vai voltar. Vai ser entregue novamente. A ferida que foi. Porque quando Bettier lá aprisionou o Papa, matou lá o Papa. Sim. Lá em 1798, sim.
nós podemos ver pela profecia que a ferida ela não seria mortal, não foi curada ainda. que ela seria Vai voltar restaurada. novamente. E ela já está sendo restaurada, ela já Já. está sendo curada. Tanto é que o poder político dos Estados Unidos, mais a união juntamente com Roma papal, vai se ligar e já está realmente aí, porque nós ouvimos várias vezes, e já está aí tudo certinho para ser decretado o domingo como dia de guarda, tirando o dia do Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que nelas há. Por isso que naqueles últimos dias nós devemos de manter a nossa fidelidade como esses jovens. Independente da situação, não Sim, perder os princípios de Deus. Continuar. Se eu tiver que morrer para guardar o sábado, que assim seja, porque Deus disse ainda que morra, viverá. E aqueles que estiverem guardando o domingo, automaticamente vai perseguir, porque vai falar que o que está acontecendo no planeta Terra. Sim. As enchentes, as queimadas, a maldade, tudo por culpa desse pequeno povo que não obedece à igreja e obedece a Deus. Pedro e João, eles falaram o quê? Mais vale obedecer a quem? Importa obedecer a Deus que aos homens, né? Eu prefiro obedecer a Deus, Criador dos céus e da terra. Meu irmão, o tempo da porta da graça está no final. É tempo de você abrir o seu coração e entender o propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ele ama o Papa, ele ama o padre, ele ama o espírita, ele ama todos os seres humanos. Mas só que os seres humanos não querem saber de amar a Deus. Eles querem seguir a regra que eles acham que é e não o que a Bíblia diz. Eu não estou falando as minhas palavras, mas o que está escrito na Bíblia. Nós estamos relatando aqui o que está escrito na Bíblia. Se eu seguir a palavra de Deus, se eu confio na palavra de Deus, não preciso de me preocupar, venha o que vier. Os jovens foram lançados na fornalha ardente e disseram assim: olha, fica sabendo, rei, se for da vontade do nosso Deus, nós pereceremos, mas se não, ele nos livrará. E o que aconteceu, José? E Deus livrou. Livrou aqueles homens. Se você acha que Deus não vai livrar o seu povo da mão do inimigo, porque tudo isso é obra do inimigo, querendo jogar o ser humano contra Deus. E muitas vezes nós deixamos se levar pelo inimigo e acreditamos no homem, mas não acreditamos em Deus. Mas Deus está aí, com as mãos estendidas para te socorrer. E a gente vê o Verde e os internautas que estão nos ouvindo aí, que Deus, quando você honra a Deus, como Daniel e os companheiros lá honraram a Deus, o que Deus faz também? Exalta também. Deus honra também, É. né? Como honrou Daniel, os companheiros lá. Porque eles foram fiéis. Desde o princípio que eles chegaram ali em Babilônia, eles não voltaram o coração deles para... Porque, veja bem, lá em Babilônia, não foram só Daniel e os 3 companheiros, foram centenas, milhares de... Muitos dos que estavam ali, a cristãos. igreja de Deus, muitos estavam ali. Uma boa parte da nação foi levada para o cativeiro, outra ficou lá. Mas só sobressaíram Mas aqueles que são tementes. a Aqueles Deus. que realmente... E o que vai acontecer no final dos tempos? Somente aqueles Mesma que coisa. perseverarem nos princípios de Deus. Somente aqueles que perseverarem nos princípios de Deus e não na placa da igreja. Porque aquele que buscar a placa da igreja já está descartado do reino do céu. Mas aquele que buscar o que está revelado aqui para o homem, as maravilhas, as bênçãos de Deus, pode ter certeza, o seu cantinho já está preparado. Eu quero louvar ao Senhor, José, com mais esse hino. Presta atenção na letra desse hino, que lindo. Acho que você conhece ele. Sob seu amor me reclino e descanso, ainda que cedo prostrado eu estou, sob tuas asas vou sempre abrigado. Fui redimido, seu filho já sou.
descansarei sob suas asas benditas, sob seu amor a paz hei de ter, paz e alegrias infinitas. Sob sua mão, meu refúgio eu encontro, pode minha alma feliz descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei sob suas asas benditas, sob seu amor a paz hei de ter, paz e alegrias infinitas, paz e alegrias infinitas. Se você buscar ao Senhor, Ele vai te dar uma paz infinita. É isso que Deus pede para mim e para você, para nós crermos na palavra dEle, pois o fim está próximo, José. Porque Jesus diz, buscar-me-eis E me achareis achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Né? Que isso então possa fazer parte da sua vida, né? Que você possa buscar a Deus a todo momento, a todo instante. Amém. Que Deus abençoe. E terça próxima, se Deus quiser, estaremos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Eu acho que o Demetrio